Boa noite, pessoal. Então, a gente está aqui, eu estou iniciando a minha gravação, referente ao nosso nono encontro. E aí, eu vou dar início com o vídeo a respeito das regras de conduta do ensino remoto, e aí depois a gente inicia o nosso conteúdo propriamente dito. Então, vamos lá. Oi, gente. Já estamos aqui. Então, vamos lá, né, pessoal? Iniciando aqui o nosso nono encontro. A gente vai trabalhar agora um pouquinho a respeito
de força sobre espiras de corrente. Então, no nosso encontro passado, a gente tinha visualizado, a gente tinha estudado a força que estava sendo exercida, a força magnética que estava sendo exercida sobre um fio, e esse fio estava conduzindo corrente. Mas, na maioria dos condutores, como aquele exemplo que a gente tinha colocado, por exemplo, de uma furadeira, de um liquidificador, de uma máquina de lavar, os condutores de corrente, eles geralmente têm um caminho fechado, eles são fechados, e eles são no formato de uma espira. E aí, nesse caso, essa sua espira aí, o importante é que a corrente ela vai passar num determinado ponto, vai fazer um movimento, um circuito fechado, e depois vai sair praticamente no mesmo ponto de onde ela tinha entrado. Então, para a gente visualizar, para a gente estudar melhor isso daí, a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar como é que as forças estão atuando sobre uma espira, mas a gente vai trabalhar inicialmente com a espira retangular. E aí depois a gente pode generalizar para outros tipos de espiras. Então vamos lá. Vamos considerar aqui essa nossa espira quadrada. Então a gente tem uma espira quadrada que tem laterais B e A. E o nosso campo, ele vai ser o campo magnético vai ser um campo perpendicular a esse plano, no caso aqui, nosso plano XY. Então, o plano XY é esse plano aqui, que tem aqui uma coloração um pouquinho mais escura, mais puxado para bege, e o plano vertical é exatamente o nosso eixo Z, o eixo vertical. Então, vamos lá. A nossa corrente, à medida que ela vai fazendo esse circuito aqui, a gente pode considerar como se fosse um circuito fechado, ela está fazendo esse movimento aqui, meio que anti-horário. E a gente vai calcular as forças que estão atuando sobre cada um desses trechos desse condutor. A gente vai lembrar que, não em nosso encontro passado, a gente considerou a força sobre um fio retilíneo ou mesmo um fio não retilíneo. Mas nesse caso aqui, a gente vai considerar como se fosse 4 pedaços de fio retilíneo. Então a gente vai calcular a força para cada um desses pedaços. Então vamos lá. A gente vai ter aqui, sobre essas laterais de comprimento B, a gente vai ter uma força que ela vai estar atuando como é indicado aqui na nossa seta. Então, a gente pode utilizar a regra da mão direita, né? A gente aponta na direção da corrente, gira na direção do campo magnético e a sua força ela vai estar apontando exatamente pelo seu polegar. Nesse caso aqui, a gente vai ter que nossa corrente ela vai estar descendo aqui, a nossa lateral dessa nossa espira, o campo magnético ele está direcionado para cima e a nossa força aqui ela está apontando exatamente na direção do eixo Y positivo. Já, se a gente for observar essa outra lateral aqui, a nossa força, F', ela vai estar apontando agora na direção de menos a direção do eixo Y positivo, ou na direção do eixo Y negativo. Isso aí vai ser por quê? Se a gente for considerar exatamente a regra da mão direita, considerando apontando a direção do campo da corrente, girando a mão na direção do campo magnético, a gente vai ter que a força vai estar apontando para essa direção aqui. A mesma coisa a gente vai ter para essas outras duas laterais, a lateral de lado A inferior e a lateral de lado A superior. Nesses casos aqui, mais uma vez, a nossa força ela vai estar apontando em uma lateral para um sentido e para outra lateral no outro sentido. Essa espira, inicialmente, como a gente está observando na figura, ela está inclinada, ela não está exatamente na direção ou paralelo ao plano XY. Então, nesse caso aqui, a gente pode traçar um vetor normal aqui, que a gente vai ter aqui de laranja, um vetor normal à sua superfície, perpendicular à sua superfície, e esse vetor normal ele vai fazer um ângulo φ com o campo magnético B. Então, a gente vai ter que esse φ vai ser exatamente um ângulo entre o campo magnético e a normal à sua área, ou vetor área, né? Que vai ser perpendicular à sua superfície. E aí, vamos lá, vamos calcular essas forças, né? Primeiro, as forças sobrelaterais de comprimento A são iguais em módulo, mas opostas em sentido. Então, se a gente for observar aqui a nossa figura,
Aqui da lateral de lado A, a gente vai ter que a nossa força vai ser dada como sendo segundo aquela equação que a gente já tinha mostrado, a força vai ser dada como sendo a corrente, que vai ser a corrente I, vezes o produto escalar de L, que é o comprimento do seu fio, vezes o campo magnético. Só que aqui a gente vai ver que o campo magnético ele vai ser sempre perpendicular ao vetor L desse seu fio aqui, já que o nosso vetor L ele vai ser paralelo ao comprimento, digamos assim, ao comprimento do seu fio. Então, você sempre vai ter que esses componentes aqui, o seu vetor B e o seu vetor L, para a lateral A, ela vai ser perpendiculares entre si. Então, esse produto vetorial nada mais é do que o módulo de A vezes o módulo de B. Então, nossa força sobre as laterais de comprimento A vai ser dada como sendo a corrente vezes o comprimento A da minha lateral, vezes o campo magnético que ele vai estar mergulhado no caso dessa força. E aí, mais uma vez, a gente vai reforçar que esse campo magnético, para essa situação, ele vai ser um campo magnético uniforme. Então, esse campo magnético ele tem um valor constante em em todos os pontos no qual a sua espira ela vai estar inserida. Isso aqui é a força sobre a lateral de comprimento A. Mas qual vai ser a força sobre a lateral de comprimento B? Então, a força sobre a lateral de comprimento B vai ser dada como sendo o comprimento, ou a intensidade da minha corrente, que vai ser I, vezes, nesse caso aqui, a gente vai ter um B cosseno de φ. Ah, professor, mas o que seria esse B cosseno de φ? Veja que eu estou querendo calcular a componente, aqui, quando a gente calculou a nossa força sobre a lateral a gente fez o produto vetorial do nosso vetor L com o vetor B. Então, eu estava querendo saber a componente perpendicular do meu vetor L ou perpendicular a B. Se a gente for voltar aqui para a nossa figura, o nosso comprimento B é esse daqui. Esse nosso ângulo φ vai ser esse ângulo φ bem aqui, que, se a gente for utilizar os semelhanças de triângulos, a gente pode ver que esse nosso ângulo φ é exatamente esse mesmo ângulo φ bem aqui. Então, a minha componente perpendicular da minha lateral B ao campo magnético B vai ser dada exatamente como sendo a componente adjacente ao ângulo. Então, vai ser o meu B cosseno de φ. Então, a gente vai ter aqui que a nossa força F' sobre a lateral B vai ser dada como sendo I, vezes o braço perpendicular ao campo magnético, B cosseno de φ, vezes o nosso campo magnético B. Então, isso daqui vai ser exatamente nossa força, que vai estar atuando sobre a lateral B. Só que, se a gente for observar aqui, a nossa força F' e a nossa força F menos F' aqui, tanto de um lado quanto do outro, elas sempre vão estar atuando numa mesma linha entre as duas. Então, se a gente fosse considerar aqui um ponto bem aqui no meio e um ponto no meio dessa barra, sempre essas duas forças elas vão estar exatamente opostas uma à outra, de forma a se anular, e elas vão estar atuando sobre uma mesma linha. Que não vai ser o caso, por exemplo, das forças sobre as laterais A. Sobre a lateral A, minha força aqui de cima, ela vai estar apontando numa determinada direção, embaixo ela também vai estar apontando numa mesma direção, só que no sentido contrário, mas as linhas que estão atuando sobre ela, a linha de ação entre essas forças não vai ser a mesma. O que é que isso vai dizer? Vai dizer que, se você tiver, por exemplo, aqui, essa sua espira fosse esse nosso celular, se eu aplico uma força sobre as duas laterais aqui, mas eu aplico sobre uma lateral superior ou lateral inferior, quando eu aplico forças de mesma intensidade, mas em direções opostas, esse objeto ele tende a rotacionar. E aí a gente vai ver que esse fenômeno, que quando você pega uma determinada espira, coloca ela, imerge ela num campo magnético e passa uma corrente sobre essa espira, ela vai ter exatamente esse movimento de rotação, exatamente por causa que essas forças elas vão estar atuando em sentidos contrários.
As forças em si, elas vão se anular, mas o torque sobre essa força, ela não vai se anular. Então, ela vai gerar esse movimento de rotação na sua espira. Então, a linha de ação entre as forças, no caso a força F', vai ser mesmo, sempre a mesma, mas sobre a força F não necessariamente. Então, como resultado, a gente tem uma afirmação dizendo que a força resultante sobre uma espira de corrente em um campo magnético uniforme é igual a zero. Então, tanto as forças, quando você vai somar a força sobre todas as laterais, a força vai ser sempre igual a zero. Contudo, o torque resultante geralmente não vai ser zero. Então, só vai ter um determinado ponto em que o torque vai ser igual a zero. Mas, em todas as outras situações, o torque ele não vai ser igual a zero. Que é exatamente por isso que você tem esse movimento de rotação nas suas espiras. O torque resultante ele vai ser dado como sendo. A gente vai voltar lá para a Física 1, o nosso capítulo, que é o de rotações. Vocês foram lembrar lá no capítulo 9 de rotações. Diz que o torque ele vai ser dado como sendo a força vezes o braço a que essa força está atuando. Nesse caso aqui, o nosso torque ele vai ser dado como sendo duas vezes, nesse caso aqui, é porque a nossa força ela atua em dois pontos, ela, se a gente for considerar aqui o nosso celular, ela atua tanto na parte superior quanto na parte inferior. A intensidade dessas duas forças vai ser exatamente igual, mas essas duas forças elas vão se somar para efeitos de torque. Então, a gente vai ter dois, que é para poder dizer que são duas vezes a determinada força que está atuando sobre essa espira. Então, no caso aqui, eu estou calculando agora só sobre, quando eu multiplico por 2, eu passo a multiplicar a força, simplesmente a força que está atuando ou em cima ou embaixo, vezes o braço. Nesse caso aqui, vai ser B dividido por 2 vezes seno de φ. E a gente vai vendo aqui na nossa figura que o nosso braço vai ser dado como sendo a distância, nesse caso aqui, a nossa força ela está atuando na horizontal, então estou querendo saber exatamente qual vai ser a componente do meu braço, ou comprimento do meu fio, que vai ser perpendicular a essa força. A componente perpendicular a essa força vai ser exatamente a componente que vai ser oposta ao ângulo, que vai ser B seno de φ. Só que nesse caso aqui eu estou considerando simplesmente da metade dessa minha lateral para cima. Então, vai ser simplesmente B dividido por 2 vezes o seno de φ. Então, a gente fica aqui. O nosso torque vai ser 2 vezes a força vezes B dividido por 2 vezes o seno de φ. Esse 2 cancela com esse 2 aqui. A nossa força é exatamente a força que está atuando sobre a lateral A, que vai ser dada a corrente vezes o comprimento A vezes o campo magnético. Então, I vezes A vezes B seno de φ, que isso daqui vai ser dado simplesmente como sendo I vezes A, onde esse A aqui vai ser exatamente a área da sua espira. Vai ser o produto da lateral A vezes a lateral B, vezes um determinado seno de φ. Esse daqui vai ser o torque da sua espira. E aí, esse daqui tem um resultado muito interessante. A gente calculou esse torque considerando uma espira quadrada, uma espira retangular, que vai ter uma lateral A e outra lateral B. Só que esse resultado aqui que a gente tem, esse resultado aqui ele é geral. I vezes A vezes B vezes seno de φ, independente de qual seja o formato da nossa espira, se ela fizer um circuito fechado, o torque ele vai ser dado como sendo a corrente que está passando por essa espira, vezes o campo magnético a qual essa espira está mergulhada, vezes o seno de φ. Esse seno de φ é exatamente o ângulo entre o vetor normal, a sua área, e o campo magnético, vezes a área da sua espira. Se for uma espira quadrada, vai ser exatamente A vezes A. Se for uma espira retangular, vai ser A vezes B. Se for uma espira circular, vai ser π vezes o raio da sua espira ao quadrado. E aí, se for uma espira na forma de elipse e tudo mais, então sempre a gente vai considerar aqui o nosso torque vai ser dado como sendo o I vezes o B seno de φ vezes a área de sua espira. E aí, nesse caso aí, a gente tem que simplesmente calcular a nossa área. Então, esse resultado é interessante porque, dependendo do formato
da sua espira, poderia ser muito difícil a gente calcular esse torque simplesmente fazendo a integração de F escalar dl, né? No caso, F vezes o braço em cada ponto. Mas, a gente sabendo calcular essa área da sua espira, fica muito mais simples a gente calcular esse torque. Uma outra forma da gente escrever esse torque é em termos do momento de dipolo magnético ou simplesmente momento magnético. Esse momento de dipolo magnético, ele vai ser similar ao que a gente tinha visto lá em eletricidade e magnetismo 1, que era o nosso momento de dipolo elétrico. Nesse caso, lá no nosso momento de dipolo elétrico, ele era escrito como sendo a letra P, e aí o nosso P, que era o momento de dipolo elétrico, ele era dado como sendo o produto da carga vezes a distância entre as duas cargas que era referente ao seu dipolo, né? Nesse caso aqui, no nosso momento de dipolo magnético, ou simplesmente momento magnético, então muitas vezes a gente vai falar simplesmente momento magnético e ignorar a parte de dipolo. Ele vai ser representado como sendo a corrente elétrica que está passando pelo seu fio, vezes a área A. E aí, nesse caso, o nosso torque ele pode ser reescrito como sendo Mi, que vai ser o nosso momento magnético, simplesmente substituindo I vezes A por Mi, vezes B, vezes seno de φ. Só que Mi vezes B vezes seno de φ, isso daqui, pessoal, é exatamente a representação de um módulo de um produto escalar. Então, o nosso torque ele vai ser dado como sendo o momento magnético vetor o campo magnético. E aí, nesse caso aqui, o nosso momento magnético ele pode ser representado exatamente como sendo um vetor, em termos de orientação, um vetor que vai ser perpendicular ao plano da sua espira. Ok? Vamos ver aqui. Olá, Laírton e Tauan. Rapaz, você não tem o que fazer, não, é? Plena sexta-feira. Infelizmente não, né? Tem não, que é isso. Que é só estudo, só estudo. Então, bora lá. Voltar para nossa aula aqui. Para terminar esse conteúdo, que ele é um conteúdo simples. Então, esse daqui vai ser o torque. E aí a gente pode ter algumas informações interessantes a respeito desse torque, né? Esse torque, ele vai ser máximo exatamente quando o seno de φ ele tiver o valor máximo, então vai ser exatamente quando o seu ângulo for 90 graus ou 270. Isso quer dizer que o seu φ ele vai ter esses valores exatamente quando a sua área ou ela for perpendicular ao campo magnético. Se a gente for voltar aqui lá para aquela nossa figurinha aqui, o nosso torque ele vai ser máximo exatamente quando? Quando essa nossa espira aqui ela estiver em pé. Na hora que ela estiver em pé, a sua espira, o campo magnético está direcionado para cima, e aí as forças elas vão estar atuando na horizontal. E aí, nesse caso, aí, o seu torque vai ter o valor máximo. Quando é que o torque vai ter o valor mínimo? No caso aqui, quando sua espira ela estiver deitada. Quando sua espira estiver deitada e o campo magnético estiver direcionado para cima, as forças elas vão estar atuando exatamente na mesma linha. E aí, nesse caso aí, não vai ter torque algum sobre a sua espira. Um pouco mais sobre espiras de corrente. Da mesma forma que a gente tinha calculado lá em eletricidade e magnetismo 1, a energia potencial relacionada a um momento de dipolo elétrico, a gente também pode classificar, a gente também pode determinar a energia potencial associada a um momento magnético. E aí, nesse caso, a energia potencial nada mais é do que o negativo do produto escalar entre o vetor momento magnético e o campo magnético. Se a gente for lembrar que o produto escalar nada mais é do que o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles, então, nesse caso aqui, a nossa energia potencial vai ser dada como sendo menos o momento magnético vezes o campo magnético vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí a gente já pode fazer uma outra análise, né? A nossa energia potencial, ela vai ter um valor exatamente, o valor máximo dela vai acontecer exatamente quando
o nosso cosseno aqui, ele tiver o valor de 1 ou menos 1. E na hora que o nosso cosseno ele tiver o valor máximo de 1 ou menos 1, que é exatamente quando o nosso ângulo foi igual a φ, o nosso ângulo φ foi igual a 0, ou 180 graus, então a nossa energia cinética vai ser igual se a nossa espira tivesse parada, ou tivesse considerando conservação de energia, o princípio de conservação de energia mecânica. Então, nesse caso, a nossa energia cinética ela vai ter o valor mínimo. Já quando a nossa energia potencial aqui, ela tiver o seu valor zero, quando esse valor aqui for igual a zero, você vai ter que a sua energia cinética, ela vai ter o valor máximo. Uma outra informação que a gente pode ter a respeito dessa espira é exatamente se a gente considerar não somente uma espira, mas N espiras. Esse caso é interessante porque você pode, digamos assim, multiplicar o valor do torque sem, de fato, alterar muito a área da sua espira. Digamos que você quisesse, por exemplo, gerar um torque muito grande, mas para gerar um torque grande, ou você vai ter que trabalhar com correntes muito altas, se você estiver trabalhando, se você quiser torques altos, ou você vai ter que trabalhar com correntes muito altas, então isso daí às vezes não é interessante, porque correntes altas, como a gente viu lá na eletricidade de magnetismo 1, gera uma potência dissipada muito grande, a gente tem um efeito Joule, então esse fio ele começa a aquecer. A gente pode ter campos magnéticos muito grandes, mas aí também, para você ter um campo magnético grande, você tem o problema exatamente de que você vai ter um aparato laboratorial muito grande para você manter esse campo magnético com uma intensidade muito grande, ou você pode ter uma área muito grande, mas aí você também tem um empecilho exatamente que tipo, eu quero um torque muito grande, você vai fazer uma espira, sei lá, do tamanho de uma quadra de futebol, então acaba sendo sem noção. Se você quiser aumentar o torque, você tem uma espira muito, muito grande. Então, para você resolver esse tipo de problema, a gente pode trabalhar com solenoide. Então, no solenoide, em vez de você ter simplesmente uma única espira, você vai ter N espiras. Professor, mas no que é que isso daí vai influenciar? Isso daí vai influenciar que o nosso momento de dipolo magnético, ele não vai ser mais simplesmente I vezes A. Ele vai ser N vezes I vezes A. Então, você pode, ocupando um espaço bem menor, simplesmente fazendo várias voltas em torno de uma região mais ou menos próxima uma da outra, você fazer uma multiplicação de N vezes o seu torque, que seria simplesmente o torque se você estivesse considerando uma única espira. E aí, nesse caso aqui, o torque total ele vai ser dado como sendo N vezes I vezes A vezes B vezes seno de φ, onde esse A aqui vai ser simplesmente a área de uma única espira. Então, na hora que você vai fazendo várias voltas em torno de uma determinada região, de modo que você tenha N espiras, o que você está fazendo? É como se você estivesse multiplicando a área da sua espira. Se você dá duas voltas, é como se você tivesse agora duas espiras ou uma única espira com o dobro da área da espira inicial. Então, se você quisesse uma espira de, sei lá, do tamanho de uma quadra de futebol, e você já tivesse uma determinada espira padrão que você quisesse, por exemplo, uma esfera com a circunferência, por exemplo, de uma bola de futebol, bastava que você fizesse uma quantidade de N espiras, tal que a área da seção reta transversal da sua bola, vezes N, que era o número de espiras, fosse exatamente igual à área da sua quadra. E aí você consegue agora trabalhar com objetos menores, mas como se ele tivesse uma área muito maior. E aí o torque, a gente pode ser imaginado exatamente dessa forma aqui, né? A gente tem um campo magnético, no caso de uma espira aqui, você tem uma corrente I passando por essa espira, o torque que vai ser dado sobre ela vai ser exatamente um torque entrando na direção, ou entrando aí na tela do aparelho celular de vocês ou do notebook. E aí, nesse caso aqui,
para esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ele vai gerar exatamente um momento, um torque, tal que vai fazer essa espira aqui girar no sentido horário. Então, esse aqui era o conteúdo que estava faltando aqui para poder falar para vocês a respeito de forças de campos magnéticos. No próximo conteúdo, a gente já vai trabalhar com um próximo capítulo, já que, como a gente está trabalhando com ensino remoto, eu estou indo um pouco mais devagar no conteúdo, e aí tem algumas sessões que eu vou pular. E aí, nesse caso aqui, uma das sessões que eu vou pular é exatamente o motor de corrente contínua. Nesse caso aí, eu solicito que vocês façam uma leitura para efeitos de curiosidade. O motor mais interessante que a gente vai trabalhar é exatamente o motor de corrente alternada, que vai ser no finalzinho dessa disciplina. Mas é interessante que vocês entendam como é que funciona um motor de corrente contínua. Então, acaba todos os capítulos? Oi? Nós não vamos acabar todos os capítulos do livro? Não, a gente nem vai acabar todos os capítulos e tem algumas sessões que a gente vai pular. Mas a gente vai ficar faltando só o último capítulo, que é o de... Eita, agora tu me pegou. Que é o de ondas eletromagnéticas. Deixa eu ver aqui. É o de... Professor, o melhor capítulo. Ondas eletromagnéticas. Que aí vai falar sobre ondas estacionárias, as ondas planas, mas a gente vai ter uma discussão rápida a respeito de ondas eletromagnéticas quando a gente estiver falando sobre as leis de Maxwell, que vai ser nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores a gente vai discutir as equações de Maxwell. Só que a gente não vai se aprofundar nessa questão das ondas eletromagnéticas. Vocês vão ver um pouco disso daqui, de ondas e ondas eletromagnéticas, na disciplina de Mecânica Clássica 1. De ondas e de Mecânicas Clássicas 1. Nas duas disciplinas vocês vão ver esse conteúdo. Então, por isso que eu não fiquei assim tão chateado de não chegar nessa parte aí, porque vocês vão ver esse conteúdo mais novamente em outras disciplinas. Ok? Eu vou ver nesse semestre ainda. Vocês vão ver nesse semestre aqui ainda. Vocês estão fazendo Mecânica Clássica 1? Eu tô. Ou estão vendo ondas? Ondas? Não, ondas só pode se fizer eletromagnetismo 2, eu acho. Aí o Tal já fez, ó. Brabo. Beleza. Então, vamos lá. Qualquer coisa, depois eu posto alguns vídeos a respeito de ondas eletromagnéticas ou discuto algumas coisas com vocês, porque a teoria em si também não é tão grande, não. O problema mesmo é a falta de tempo. Mas o conteúdo em si, ele dá para ser trabalhado de forma rápida. Então, vamos lá. Vamos exemplificar algumas situações a respeito de forças sobre espiras, né? Então, lá no nosso exercício 27.46, ele diz que uma bobina com momento magnético de 1,45 amperes metro quadrado. Então, vamos lá lembrar que o nosso momento magnético ele é dado como sendo o produto da corrente vezes uma área. Então, a unidade dele vai ser exatamente ampere vezes metro quadrado. E aí, nesse caso aqui, não tem uma unidade específica para o momento magnético. E aí, esse momento magnético está inicialmente orientado com seu momento magnético antiparalelo ao campo magnético, com um módulo igual a 0,835 tesla. Então, o campo magnético tem 0,875 tesla e o momento magnético ele está antiparalelo. Isso quer dizer que o seu campo magnético está apontando uma direção e o seu momento magnético ele está apontando exatamente no sentido contrário. E aí ele pergunta qual vai ser a variação da energia potencial quando ele gira de 180 graus, de modo que o seu momento magnético ele fique paralelo ao campo. Então, você tinha aqui o campo magnético e o momento magnético, e aí você vai girar a sua espira de tal modo que agora os dois vão estar apontando na mesma direção e mesmo sentido. Ok? Então, essa questãozinha, assim como as outras questões envolvendo o momento magnético, são questões simples e de aplicação direta de equações. A gente vai ter aqui as nossas energias potenciais, elas vão ser dadas como sendo
a energia potencial inicial vai ser dada como sendo μ vezes B. Então, a gente vai lembrar na equaçãozinha anterior que a gente tinha trabalhado, era dado como sendo menos o produto escalar entre o momento magnético e o campo magnético. Nesse caso aqui, como eles são antiparalelos, a gente tem aqui o μ e o B são antiparalelos, então o cosseno de φ vai ser igual a menos 1. Só que na nossa equação é dado menos o cosseno de φ. Então, nossa energia potencial inicial ela vai ser dada como sendo um valor positivo. Já o nosso momento, já a nossa energia potencial final, ela vai ser dada como sendo menos o produto escalar dos dois, que vai ser dado como sendo μ vezes B, vezes o cosseno de zero, que é igual a 1. Então, a gente vai ter aqui que a nossa energia potencial final vai ser igual a menos μB. E aí, qual vai ser a variação da energia potencial? A variação da energia potencial é a energia potencial final menos a inicial. E aí, nesse caso aqui, final menos inicial vai ser dado como sendo menos 2 vezes μB. E aí, a gente faz simplesmente a substituição dos valores. μ igual a 1,45, B igual a 0,835 Tesla, e a gente encontra que a variação da energia potencial ela vai ser dada como sendo menos 2,42 joules. Então, esta aí vai ser a variação da energia potencial da minha partícula, ou da minha espira, da minha bobina, no caso, quando você está, a orientação do momento magnético, ele sai de antiparalelo ao campo magnético e vai para paralelo ao campo magnético. Ok? Para onde é que foi essa energia, pessoal? A minha energia potencial, ela diminuiu de um valor de 2,42. Para onde é que ela foi? Ela foi exatamente para a nossa energia cinética. Então, você vai ter aqui que a nossa partícula, ela estava numa posição de equilíbrio instável, nessa situação aqui, o campo magnético aqui, por exemplo, saindo da tela de vocês, e aí vai chegar um determinado momento que ele vai dar meia volta. No que ele der meia volta, a energia potencial ela vai diminuir e a nossa energia cinética ela vai aumentar. Então, ela vai aumentar a velocidade de rotação. E aí, o que é que vai acontecer com a nossa espira? Ela está aqui parada, se ela tivesse considerado inicialmente parada, ela está aqui, ela começa a girar, ganha velocidade, depois ela começa a girar de novo e começa a perder velocidade até que quando ela dá uma volta completa, ela para novamente. E aí depois ela continua esse ciclo de novo, nesse movimento circular não uniforme, né? Ele é acelerado inicialmente, a rotação, e depois, na meia volta seguinte, ele é desacelerado. Então, esse aqui era o exercício, para poder ilustrar. Na verdade, dessa sessão aqui, esse exercício era o exercício mais difícil. E aí, para quem faltou, para quem não assistiu essa aula presencial, a gente tem uma atividade, que é o exercício 27.40, que ele vai dizer: uma espira retangular de 5 centímetros por 8, ele possui plano paralelo a um campo magnético de 0,19 Tesla. A espira conduz uma corrente igual a 6,2 amperes, e aí ele pergunta, no item A, qual o torque que atua sobre a espira? No item B, qual o módulo do campo do momento magnético na espira? E no item C, qual é o torque máximo que pode ser obtido sobre um fio com o mesmo comprimento total da espira e conduzindo a mesma corrente nesse campo magnético. No nosso item A, aplicação direta de equação, né? Nesse caso aqui, o plano, a espira, ela possui plano paralelo ao do campo magnético. Então, a gente pode dizer aqui que, nesse caso, tem um plano paralelo ao campo magnético, consequentemente, o momento magnético ele vai ser perpendicular ao campo magnético. Então, o torque nada mais é do que o momento magnético vezes o campo magnético. O momento magnético vai ser dado como sendo a área, então vai ser
5 centímetros vezes 8 centímetros, lembrando que você tem que converter para a unidade de metros, vezes a corrente, isso daqui vai dar um momento magnético, vezes o campo magnético. Com isso daqui você consegue encontrar o torque. Ele depois, no item B, ele pergunta o módulo do momento magnético da espira. Nesse caso, o módulo do momento magnético nada mais é do que a área vezes a corrente, que você também pode encontrar de modo direto. O item C, que é um pouquinho mais complicado. O item C, ele pergunta qual é o torque máximo que pode ser obtido sobre um fio com o mesmo comprimento total da espira e conduzindo a mesma corrente nesse campo magnético. Então, nesse caso, o campo magnético vai ser o mesmo. A corrente vai ser a mesma. Então, o que é que vai ser alterado de fato no nosso problema? A área da sua espira. Então, para que você tenha um torque máximo, você vai ter que... A área da sua espira, ela também vai ter que ter um valor máximo. Quando é que essa área vai ser máxima? Então, a gente vai ter que encontrar uma forma geométrica da sua espira, de tal modo que essa área aqui, com esse comprimento, ela seja maximizada. No caso, essa sua espira, ela vai ter que comprimento. Cada uma das laterais, de duas laterais, vão ter... Isso aí na equação de segundo grau, vai cair na equação de segundo grau e derivar igual a zero, não? Nesse caso aqui, ela é um pouquinho mais complicada, porque, na verdade, você pode fazer uma equação mais geral, né? Você pode cair na equação de segundo grau, você deriva igual a zero, exatamente para poder encontrar o valor da área. Mas isso daí você ia fazer o quê? Você ia maximizar uma espira retangular. E aí, isso daí, que era o que vocês viram, por exemplo, lá na disciplina de cálculo 1, como você maximizar uma determinada função. E aí, nesse caso aqui, a sua função era a função área. Nesse caso, você pode fazer uma função ainda mais geral. E aí a gente pode ver que a sua função ela vai ter um valor geral, a sua área vai ser máxima, quando a sua espira ela for uma espira circular. Então, você vai ter um fio, que esse seu fio ele vai ter que ter o comprimento desse seu fio, que vai ser dado como sendo a soma das laterais dessa sua espira retangular, ela vai ter que ser exatamente igual o comprimento do círculo dessa sua espira circular. E aí, nesse caso aí, você tem que encontrar qual vai ser o raio dessa sua espira circular, e aí, sabendo o raio dessa sua espira circular, você calcula a área dessa espira circular. Sabendo a área dela, é só multiplicar a área vezes a corrente, vezes o campo magnético, e você consegue encontrar o torque máximo que pode ser obtido para esse caso aí. Se você fosse utilizar aquela equação que vocês viram lá em cálculo 1, para maximizar a sua área, você poderia encontrar o torque máximo sobre uma espira retangular. E aí, nesse caso aqui, geralmente, se você tiver um determinado problema, que você considera todas as laterais, né? No caso, as 4 laterais, geralmente a área ela vai ser maximizada quando você tiver uma figura geométrica quadrada. Então, nesse caso aqui, se a nossa espira, se eu estivesse considerando ainda uma espira retangular, que ela fosse maximizar simplesmente a área de uma espira retangular, nesse caso aqui, bastava você encontrar a área de uma espira retangular que se transformasse numa espira retangular quadrada, cujo comprimento, ou cujo perímetro dessa espira retangular quadrada fosse exatamente igual ao perímetro dessa espira retangular aqui, que foi dado no nosso problema. E aí, esse problema aí, ele está já postado para vocês, para quem faltou a aula, lá no acadêmico, no Classroom, e aí eu quero que vocês respondam essa pergunta aqui, e me envie, que vai valer exatamente a presença da semana, tanto do nosso encontro de hoje, quanto do nosso encontro de segunda-feira. Então, alguma dúvida para os que assistiram a aula de forma presencial? Para mim ficou tranquilo. Então, era só isso mesmo que eu tinha para falar para vocês, era só poder encerrar esse capítulo. E aí, essa semana, esse final de semana, eu vou trabalhar exatamente na lista de exercícios que vai contabilizar a nota desse primeiro tópico de vocês, né? Vai ser a nossa primeira nota da N1, vai ser uma lista de exercícios.
E eu já vou passar uma lista de exercícios que vai servir de referência para a nossa prova, que eu vou fazer uma prova de forma síncrona, né? Então, eu vou passar algumas questõezinhas aqui de forma síncrona, mandar um formulário para vocês, e aí vocês vão ter 2 horas para poder resolver essa prova. Ok? Pera. Você vai Oi? passar a lista valendo a nota e a prova valendo a nota também? Duas notas? Nesse caso, eu vou passar eu vou passar uma lista que vai estar valendo nota e depois eu vou passar uma prova. E aí, no caso, a prova, ela vai ter como referência as questões da lista. E a lista vai valer uma nota e a prova vai valer outra nota. Ok? Entendido? Aí fecha em um ou vai ter outra nota? Não, aí fecha a N1. Aí a N2 a gente vai trabalhar com outros tópicos. A nossa N1 ela vai ser os capítulos 27 e 28. E a nossa N2 vai ser o 29, o 30 e o 31. Beleza? Pois tá. Beleza. Pois tá. Então a gente encerra o nosso encontro de hoje aqui. Boa noite para vocês, bom final de semana. E aí a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.